Eu sou nascido em Minas Gerais, na Zona da Mata, Ponte Nova, e aos 8 anos de idade vim para o Rio de Janeiro, onde permaneço até hoje. Desde cedo quis fazer medicina e não me arrependo. Até a presente data, estou atualmente com 80 anos, não me arrependo de ter escolhido. Embora muitas pessoas da minha família e dos meus professores quiseram que eu fizesse engenharia, que na época era um ramo muito mais promissor do que a medicina. Mas tudo bem. Eu acho que eu caí na área certa, porque eu gosto de fazer. Gosto de tentar aliviar as pessoas, gosto de contribuir para o bem-estar delas. Então isso sempre foi a minha filosofia de vida. Na minha família ninguém tinha sido médico, a não ser o meu bisavô, que tinha sido o criador do hospital da minha terra. Hoje o hospital tem, a rua do hospital tem o nome dele, Dr. Leonardo. Vim para o Rio de Janeiro, os primeiros 2 anos fiz em escola pública. Aliás, uma escola que até hoje permanece em frente ao Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Eu fiz o 3º e 4º ano primário lá naquela escola. E depois vinha participar da criação e do desenvolvimento do Instituto de Cardiologia, Nacional de Cardiologia, ao lado do Hans Domann, pai do Hans Fernando. Então eu acho que, embora nunca tenha feito hemodinâmica, eu pessoalmente, mas sempre participei na formação de médicos. Porque desde 1966, o meu chefe de serviço aqui na Santa Casa, Nelson Botelho Reis, que era um padrão ouro na área de cardiologia, ele sempre se interessou por formar cardiologistas. Então ele, não só, ele trouxe para o Rio de Janeiro os inícios da formação de cateterismo cardíaco, porque tinha estado nos Estados Unidos, no serviço do Dexter, e trouxe para cá os primeiros casos que ele andou fazendo. E ele resolveu fazer um setor de hemodinâmica aqui na Santa Casa. E o setor funcionava razoavelmente bem, até que veio a inflação, aquela inflação galopante, e o atraso dos repasses do SUS para nós fez com que nós tivéssemos que fechar o setor, porque não tinha mais como aguentar a carga. Na época, a gente comprava contratos, comprava filme, mandava revelar, ainda tinha que pagar alguma coisa para quem participava dos procedimentos, então não tinha como aguentar mais. Mas aqui foi um grande centro formador de grandes hemodinamicistas, como Norival Romão, Renato Vilela, Ciro Vargas Rodrigues, Zé Antônio Corrêa da Silva, Esmeralci Ferreira, Clema Vanderlei Lopes, Maria de Lourdes Montedoni dos Santos. Isso certamente eu vou esquecer alguns, mas aqui tinha uma pessoa que se imbuiu na formação de hemodinamicista, que foi o Norival Romão. Tiro esse chapéu para ele conseguiu fazer com que isso aí fosse um braço do setor de cardiologia nosso, que foi desenvolvido graças à iniciativa principalmente dele. Sempre dei força. Eu participava do cateterismo lá. Eu nunca fiz cateterismo, mas eu gostava muito de congênita. E eu fui para São Paulo fazer a residência
porque aqui no Rio, na época, não tinha ninguém que fizesse cardiopediatria avançada. Eu recém-formado, eu fui convidado pelo Weber, que era cardiologista da Casa de Saúde de São Miguel. Na época, a Casa de Saúde de São Miguel era a melhor Casa de Saúde daqui do Rio. Eu fui convidado por ele, tão logo me formei, que eu tinha sido interno dele na faculdade, ele me convidou para ir para a Casa de Saúde de São Miguel. Eles tinham um grupo cirúrgico lá, que era do Domingos Junqueira, Valdir Jasbic, Milton Meyer, Helene Coutinho. Então, esse grupo estava começando a fazer cirurgia. Aí o Weber me convidou, falou, eles estão começando lá, tinham 3 ou 4 cirurgias só. E esse grupo era mantido pelo Fernando Paulino, que era o dono da Casa de Saúde, e mantinha financeiramente o grupo em funcionamento. Fernando Paulino foi um grande cirurgião do Brasil, recebia gente do exterior para fazer cirurgia aqui, e ele criou 2 setores importantes na área de medicina. Um, a parte de cirurgia cardíaca, deu ao Domingos a chefia, e outro na parte de cirurgia pediátrica, e deu a um outro colega a chefia da cirurgia pediátrica. E funcionava muito bem. Na época, o Fernando Paulino convidou, no ano de 1959, meados do ano mais ou menos, ele convidou o pessoal do Sábado d'Ângelo para vir fazer umas palestras na Casa de Saúde. Quando eu vi o nível que eles tinham, Hugo Filipposi, que na verdade foi o pioneiro da cirurgia cardíaca no Brasil, Adalto Barbosa Lima e Maria Vitória Martins, os 3 tinham passado 5 anos no Johns Hopkins Hospital e eram craques em cardiopatias congênitas, craques, eram padrão ouro. Na época tinha um bom serviço de cardiopediatria no México, mas nada que fosse igual ao nível que eles tinham. E aí eu fui conversar com o Adalto no intervalo das sessões e falei com ele que eu gostaria de, porque nós recebíamos muitos casos de cardiopatia congênita para a equipe cirúrgica operar. Tinha os casos que eram simples, não tinha dificuldade de fazer o diagnóstico, mas tinha outros que eram complicados e eu não tinha nem quem socorrer aqui no Rio. Quando eu fui falar com o doutor Adalto, foi porque você é dos candidatos à residência lá. Você passa um ano lá pelo CNPq. A minha residência em São Paulo, no Sábado d'Ângelo, foi pelo CNPq. Eu duvido que outros candidatos à residência tenham esse nível de residência. Tá certo? Porque é um nível diferenciado. O que significava? Porque eles estavam na ponta dos cascos. Estavam muito bem. Eu atendia de 6 a 8 cardiopatias congênitas por dia. Cheguei a apresentar do Congresso Interamericano de Cardiologia em julho de 1960, que eu estava em plena residência. Eu cheguei a apresentar um caso, 200 casos de comunicação interventricular diagnosticados, 70 já tinham feito cateterismo e 30 já tinham sido operados. Tem muito cirurgião cardíaco hoje que não tem 30 casos de comunicação interventricular operados. Então isso em 1960, há 54 anos atrás. E nós vivíamos dentro da Beneficência Portuguesa num quarto ao lado do quarto dos residentes do Dante Pazanese, que na época era o Zé Eduardo de Souza, Valmir Fontes e Hélio Magalhães. Eles são meus amigos até hoje. Eu não só aprendi a respeitá-los tecnicamente, como moralmente e eticamente. Morava no 6º andar. Já tinha, na época, nós entramos pela Marechal Cardan, já tinha
a previsão da pista que ia para o aeroporto para Maio. 23 de maio, não é isso? Isso. Já tinha previsão. Eles disseram, não, a futura sede da Beneficência, a frente da Beneficência, era para a pista. Isso aí era, naquela ocasião, Dr. Hugo Filipposi e Dr. Zerbini operavam na Beneficência Portuguesa. Nós chegamos a comemorar a 100ª cirurgia do Dr. Filipposi e a 150ª cirurgia dele. E o professor Zerbini não tinha nem a metade das cirurgias na época que ele tinha. E já trabalhava com ele uma fera, que era o Adib Jatene, né? De quem eu sou amigo há 54 anos também. E aí a coisa foi funcionando e o diretor do Instituto Dante Pazzanese, Dr. Dante Pazzanese, ele foi ao Sábado d'Angelo convidar os 5 membros da equipe para fazerem parte da equipe que ia tecnicamente chefiar o Instituto Estadual de Cardiologia Luiz de Carlos, Estadual de Cardiologia do Estado de São Paulo, lá no Ibirapuera. Ele falou, eu quero ser diretor administrativo. 2 foram para lá. O Dr. José Fer foi o chefe da cardiologia clínica e o Dr. Hortêncio Medeiros Sobrinho foi o chefe da radiologia. Os outros 3 não quiseram ir. Eu era residente, fiquei revoltado e disse lá para cobrar do Dr. Adalto por que não quis ir. Ah, porque 70% dos nossos doentes são particulares e 30% estão sendo subvencionados pela Sudam, que era uma companhia de cigarro que era do sogro do Filipposi. Doutor Adalto, me desculpe aqui, não é John Hopkins. O Instituto Estadual tem muita mais condição de oferecer mais para o doente carente do que nós temos aqui. Não, nós achamos que vai baixar muito o nosso nível. Isso foi em setembro de 1960. Eu teria ficado em São Paulo. Se eles aceitam, eu teria ficado em São Paulo. Hugo Filipposi, Adalto Barbosa Lima, Maria Vitória Martins. 3 pontuais. Eles achavam que você, com um grupo pequeno, você tinha o comando adequado. Realmente a gente recebia lá, olha, eu em um ano lá, eu me diferenciei muito em cardiopediatria, muito. Tanto assim que eu andei fazendo aqui na Santa Casa, no setor de cardiopediatria, e participava com Marco Aurélio Santos e com Jorge Moll, de um grupo que fazia parte específica de congênita. Era muito trabalhoso, mas nós tivemos trabalhos em revistas internacionais projetados. Aí, quando o senhor terminou a residência lá, voltei para o Rio, Casa de São Miguel. E que acabou fechando. O doutor Fernando Paulino tinha períodos de depressão. E tinha morrido no ano anterior o pai dele e o irmão dele, que era uma pessoa fantástica, o doutor Augusto Paulino Filho. Aí o doutor Fernando resolveu vender a Casa de Saúde. E ele tinha passado para os médicos que trabalhavam na Casa de Saúde 30% das ações do Casa de Saúde. E aí o grupo se reuniu e quisemos fazer uma proposta para ele. De vez de vender para outros, vender para nosso grupo. Ele falou, para vocês não tem preço. Aí vendeu para um deputado cassado do Espírito Santo. E aí, agora é um empreendimento imobiliário com acho que uns 70 e tantos apartamentos na rua Conde de Irajá. Eu fui presidente da Sociedade de Cardiologia aqui do Rio de Janeiro, fui secretário da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e na época que eu era secretário, foi 76 a 79. Foi na época que estava começando o departamento
de hemodinâmica. E eu dei a maior força, porque eu achava que uma das distorções que havia era que muitas vezes o médico, ou por vaidade, ou por ignorância, ou por ganância, ele procurava até forçar a indicação de cateterismo, sem necessidade. E eu aprendi a respeitar muito as pessoas que faziam a coisa corretamente. E o departamento poderia fazer isso. Então, o que eu almejava é que na sociedade nós tivéssemos departamento em todas as áreas. Hoje tem. Então a sociedade hoje é padrão. Por que ela é padrão? Porque ela tem parâmetros de limitar, não precisa ser diretrizes, não, parâmetros para poder fazer com que o médico que participa daquela área respeite as regras normais de jogo. Então o cateterismo cardíaco está indicado? Bem indicado, é uma grande coisa. A evolução do simples cateterismo do coração direito até a coronariografia, depois da angioplastia, colocação de stent, foi um avanço brutal. Eu assisti em 1978, em Tóquio, no Congresso Mundial, os primeiros 30 casos que o Dr. Grundzig apresentou de angioplastia coronária. Ele apresentou e ele, na época, ele questionou se um dia aquela técnica não poderia vir a substituir a cirurgia cardíaca. E hoje, indiscutivelmente, de cada 10 doentes, só 1 ou 2 vão para a cirurgia. 8 a 9 vão para hemodinâmica invasiva e fazem correção da obstrução pela hemodinâmica invasiva. Então, a evolução nesses anos todos foi na previsão dele. Ele aí foi convidado para ir para os Estados Unidos, queriam que ele chefiasse lá a hemodinâmica lá de Atlanta. Ele falou, não quero chefiar a hemodinâmica, não. Eu só quero fazer a parte de angioplastia. Só quero fazer angioplastia. Ele ensinou ao mundo inteiro, inclusive ao Brasil, com quem ele tinha um carinho especial. Eu lembro que Zé Eduardo ficou muito ligado a ele e conseguiu muita coisa de aprendizado com esse contato do André Grundzig. O Grundzig teria sido hoje prêmio Nobel na área, mas ele ficou rico, comprou um avião, pilotando o avião, ele morreu pilotando o avião, ele e a mulher. Na época eu era secretário da Sociedade de Cardiologia. E nós armamos um grupo, ao todo no grupo eram 35 membros. Mas nós tínhamos muito mais gente lá do Brasil. Porque esse grupo foi o grupo que nós fizemos pela Sociedade de Cardiologia, conseguindo abatimentos, entendeu? Para passagem na estadia lá. Aí nós fomos lá, passamos 15 dias no Japão, depois fomos a Tailândia, Hong Kong, Havaí e voltamos para o Brasil. Resistência sempre tem, mas a verdade tem que imperar. Não tem como lutar contra o tsunami, tem? Não tem como. E a hemodinâmica estava crescendo muito. E ela tinha como esteios colega do nível do Zé Eduardo, do Dr. Segmento Zarier. Um no Dante Pazzanese e outro no Ingor, que eram pessoas altamente éticas, altamente qualificadas e que formavam especialistas. E eles mandavam especialistas em hemodinâmica para o Brasil inteiro. Eu acho que se você tiver um estado brasileiro que não tem um hemodinamicista hoje formado Dante Pazzanese,
Eu duvido que não exista. Eu acho que todos os estados têm hemodinamicistas que foram formados no Dante Pazzanese ou no INCOR. Havia, no Rio de Janeiro, os institutos de aposentadoria e pensões. Tinha o Instituto dos Industriários, dos Comerciários, dos Bancários, dos Transportes em Cargas, dos Marítimos. O dos Comerciários só aceitava médicos por concurso. E eu fiz o concurso. Eu fui o terceiro colocado no concurso. Como eu trabalhava na Santa Casa, lá eu peguei um plantão no domingo. Tive um convite para trabalhar lá na equipe do professor Carvalho Azevedo. Mas eu expliquei para ele que eu era muito ligado ao Dr. Nelson e que eu gostava muito da Santa Casa. Então eu queria me criar aqui dentro da Santa Casa. Tudo bem, eu vou abrir um ambulatório de cardiologia aqui na Presidente Vargas, você vai ser o chefe. Não quero chefia não, pô. Eu quero ser um simples médico do IAPC para onde eu fiz concurso. Cardiologia do IAPC. Aí ele me deixou durante 2 meses assinando ponto na sala dele. Eu ia lá, assinava o ponto, não tinha o que fazer. Aí criou um ambulatório de cardiologia lá. Nós funcionamos até ser criado um ambulatório lá da Marechal Rondon, que era um senhor ambulatório, né? Mas quando o Carvalho Azevedo teve uma briga com a enfermeira lá, ele saiu, aí o Hans assumiu a hemodinâmica lá da Nossa Senhora. Eu liguei pro Hans sempre foi meu amigo, pô. Liguei para ele e perguntei se ele queria, se ele me aceitaria lá de volta. Claro, pô. Aí eu fui para lá. Na época, houve a fusão dos institutos e o movimento nosso aumentou muito. E nós precisávamos de um local que tivesse condição de atender mais doentes. Que lá não era um lugar limitado, você conhece lá. Hoje é um posto pequeno. Acho que tinha 20 e poucos leitos, não tinha, chegava a 30 leitos lá. E aí nós vislumbramos uma possibilidade de conversar com o superintendente, que era amigo meu. Na época, nós precisávamos de algum lugar que a gente pudesse fazer maior treinamento das pessoas. O Hans sempre foi altamente inclinado para a pesquisa. Sempre foi, dentro do Laranjeiras, dentro do nosso auditório, sempre foi dedicado, como o filho dele é. Então lá, na época, eu tinha ligação de amizade com o superintendente do NBS, Gilberto Matos Faria. E falei com ele, vamos conversar com o Gilberto. Vamos. E fomos os dois conversar com o Gilberto. Aí, Gilberto, precisamos de um lugar onde eu vou te dar uma sugestão. A minha sugestão é que é numa área que é da Previdência, que é na esquina de Conde de Irajá com Voluntário da Pátria. É um estacionamento enorme que dá para fazer um senhor hospital de cardiologia ali. Eu vou arranjar para vocês a Casa das Comerciárias, em Laranjeiras, na 257. Foi altamente improvisado, e o hospital na vertical, ao invés de ser na horizontal, como deveria ser. Né? E começamos lá e começamos a fazer hemodinâmica lá, e atender ambulatório, e internar doente no 5º andar. No início era hospital de clínica, e o pai do Mário Sérgio, o Mário Salles, pai do Mário Salles, foi o primeiro diretor que teve o hospital de clínicas de Laranjeiras. Depois é que ele saiu e o Hans assumiu,
Aí virou o Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. E sempre procurando pesquisa e se firmar nessa área e formando gente. O nosso time lá era muito bom. Tem o Ivan Maia, tinha o Garzon, que está em São José do Rio Preto, tinha o Marco Aurélio, o Augusto Xavier de Brito, o Sandoval era de lá, Edson Sandoval era de lá. Aí no início, o Hospital de Cardiologia, depois virou o Instituto de Cardiologia. E começou-se a fazer algumas obras lá para poder adaptar aquela casa da comerciária ao hospital. Ele era o diretor do hospital. Ele fazia cardiologia clínica e fazia hemodinâmica também. Ele era para cima. Ele puxava a coisa para o lado correto. Sempre foi assim. Ele era alemão, né? O alemão, de um modo geral, é correto, né? É rígido, mas é correto. Absolutamente correto, ético e qualificado. Então, sempre dei bem com ele. São muitos congressos, né? Então, eu só ia aos congressos quando eu tinha alguma participação. Porque, na verdade, eu não fazia hemodinâmica. Então, eu era, eles chamam de quê? Sócio colaborador? Colaborador. Isso. Então, eu era o sócio colaborador e sempre procurei colaborar. O departamento de hemodinâmica, com a criação dele e a maneira correta como ele surgiu e cresceu, foi um incentivo para os outros. Foi um incentivo. Eu lembro que no congresso que o Zé Eduardo presidiu, uma que fazia aqui hemodinâmica, Maria de Luz Montedônio, Sim. era da UERJ. Sim. Ela na época, ela era alta, bonitona, e ela apresentou um trabalho no Congresso de Hemodinâmica. Foi a primeira hemodinamicista mulher que apresentou um trabalho no Congresso de Hemodinâmica. E o Zé Eduardo rasgou elogios abertamente à apresentação dela. Eu lembro disso muito bem. 1975, né? Havia muita rivalidade em São Paulo. Eu acho que não tem nada a ver com rivalidade. O que tem a ver é o melhor para o paciente. O que for melhor para o paciente é o que tem que ser feito. Independente de vaidade do doutor, tem que ser feito o melhor para o paciente. E eu não tenho nenhum preconceito contra ninguém. Tem grandes amigos do Amazonas, até o Rio Grande do Sul, grandes amigos que eu respeito muito porque tem qualidade e tem ética. Sempre preservar, passar para o jovem que pretende fazer cardiologia, em qualquer área que seja, os dados atuais da cardiologia. Então eu acho que não tem que esconder dos alunos e dos pós-graduandos nada. Tem que dar tudo conforme você possa fornecer. Eu, aqui no chefia, desde 1988, quando o Dr. Nelson passou, por iniciativa dele, o serviço para mim, eu procurei manter o curso, que foi criado em 1966, e até hoje funciona, curso de pós-graduação. Na verdade, em 91, a Sociedade de Cardiologia, preocupada com o número pequeno de residências médicas na área, resolveu criar o estágio em tempo integral. Desde 1978,
que nós temos o aval da Sociedade Brasileira de Cardiologia no nosso curso. E os cursos que já tinham o aval da sociedade, se eles quisessem se candidatar a fazer o estágio de tempo integral, eles poderiam, desde que eles tivessem, para cada 6 leitos, um estagiário em tempo integral. E nós aceitamos, porque nós tínhamos 22 leitos, passamos a ter 3 residentes, 3 pós-graduandos em tempo integral. Com bolsa nossa e funcionando muito bem. Tão bem que o pessoal que formou de 91 a 95 era de tão boa qualidade que batiam lá no Procardíaco e o pessoal falava, pô, de onde é que foi formado? Santa Casa. Depois do 3º ou 4º falaram isso, o Hans Fernando Filho, veio aqui, ele era o diretor científico do Procardíaco. Cantídio, quero fazer uma parceria com você. Que tipo de parceria? Não, parceria, eu falei, primeiro, não tem intromissão nenhuma sua, nossa, em nós aqui, nem nossa em vocês. Segundo, o seguinte, o primeiro ano da pós-graduação é integralmente aqui, porque o aluno pós-graduando tem que aprender a respeitar o doente do SUS. Se não respeitar o aspecto humanitário da medicina, para mim não é médico. Então isso foi muito importante. E o Hans topou na hora. Segundo ano, eles passam 6 meses lá e 6 meses aqui. E o 3º ano passou 8 meses lá e 4 meses aqui. E eles viraram feras, pô. Em todas as áreas. Tem gente espalhada no Brasil inteiro dessa parceria. E eles passaram a pagar as outras 3 bolsas. Quando a Mil comprou o Procardíaco, fui conversar com o pessoal da Mil. Não, tem que continuar, pô.